Muito bem, então bom dia para todo mundo. Hoje nós estamos aqui para fazer uma entrevista, sobre as trajetórias na materiais. E hoje nós temos, essa convidada ilustre, que é a Bianca Menezes, que foi egressa, do nosso curso, ela é ex-aluna aqui da UFLA. E é um prazer ter você aqui na disciplina de mentoria para contar um pouco da sua experiência para os alunos, viu? Tô muito feliz que você pôde participar aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Bianca? Obrigada, professora Jéssica, pelo convite. Eu que agradeço. Eu pude participar, né, dessa turminha aí que agora tem a mentoria, né? Então, eu já tive aí desse lado, agora estou aqui deste lado. Então, eu agradeço aí pelo convite. E eu gostaria de compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu fiz um pequeno slidezinho, bem curto mesmo, e depois a gente pode bater um papo de como foi a minha trajetória desde quando eu ingressei na UFLA, né? Eu vou compartilhar minha tela e aí quando vocês estiverem vendo e me ouvindo também, né? Aí vocês me sinalizem aí. Será que tá por inteira? Vocês estão conseguindo ver? Tá certinho. Ah, sim. Dá para ver direitinho aqui, Bianca. Não, então tá bom. Então, bom dia, pessoal aí que está assistindo. Bom dia de novo, professora Jéssica. Eu vou, dar um visual aqui sobre a minha trajetória acadêmica até o mercado de trabalho. Então, antes de mais nada, eu quis contar quem que eu sou. Sou uma mineira, eu nasci na cidade de Uberlândia, eu tenho 26 anos atualmente. Eu sou um produto aí de um mineiro com uma baiana, eles se encontraram lá em Minas. E eu me mudei para Lavras em 2015, vou dizer isso depois, mas entrei na UFSC em 2018. Mas depois me mudei para Sumaré, São Paulo, e atualmente eu estou aqui em Manaus, no Amazonas. A gente está aí confuso de uma hora, por isso que teve um pouquinho desses contratempos também. Mas vamos lá, sobre a minha linha do tempo. Eu ingressei na UFLA no ano de 2018, lá em março, e conheci, né, a gente entra na área básica, eu não sei se continua assim, né, por causa do BICT, eu acho, mas logo de cara eu já gostei da engenharia de materiais, logo no primeiro semestre, né, e aí depois foi só consequência. Em agosto de 2020, a gente estava em pandemia, eu entrei na Transforma Júnior. Eu queria só ressaltar aqui que, tipo, quando eu entrei, muito vislumbrada, em 2018, não sabia ao certo, assim, todas as oportunidades que a faculdade oferece, digo, de atividades extracurriculares. Então, eu demorei um pouco, também a gente tem um gap aí de 2018 a 2020, para eu entender e entrar em alguma dessas atividades. Então, eu já vou dizendo e já vou aconselhando. Eu acho que quanto mais rápido eu entrar, eu acho que melhor. Mas eu pude ter essa experiência que foi muito enriquecedora, mesmo que foi durante o período de pandemia. Foi aí que a gente aprendeu a fazer tudo à distância. Essa reunião é à distância. E eu digo que foi um grande aprendizado esse período aí na Transforma Júnior. Foi apenas um ano. Eu passei na parte de diretoria de projetos. Aí eu coloquei em ordem cronológica, né? Em maio de 2021, a outubro de 2022, eu comecei como iniciação científica voluntária, e aí depois passei para o CNPq, e foram 3 temas diferentes, mas tudo na área dos materiais poliméricos. E logo depois, em agosto de 2021, então eu achei assim, nossa, eu tô atrasada. Pensei comigo, tô atrasada, né? Porque já tô na metade do curso e não tinha feito quase nada, e eu comecei a entrar nas coisas. Porque também eu acho que é interessante a gente, não só para o currículo, claro, mas para a gente se desenvolver pessoalmente falando, né? Entrei no centro acadêmico, onde a gente resolve muitas coisas para os alunos, é um contato entre os alunos, os discentes e os docentes também, eventos. Então, entrei no centro acadêmico, em agosto de 2021. Gostei, fiquei ali até março de 2023. Depois, eu entrei no NEPRAE, que é o Núcleo de Estudo de Programação Aplicada em Engenharia. Fiquei ali na parte de comunicação e marketing. Confesso que foi um período mais rápido, mas foi significativo. A gente
tinha os projetos a serem feitos, tinha também algumas atividades, como programação semanal, enfim, organização de evento, muitas coisas. Então, eu entrei em abril de 2022 e saí ali por volta de março de 2023. Porque ele já existia muito tempo atrás, mas ele ficou um tempo sem dar continuidade. Aí, quando voltou, eu me ingressei e não saí. Eu saí só quando eu precisei sair mesmo. Entrei também na Atlética, Charada, né? Aí participei de alguns eventos com a Charada. E também fiz o meu estágio, porque já estava quase finalizando. Eu não coloquei, mas eu queria ter colocado os períodos, né? Mas dá para fazer a contagem. E aí, em julho de 2023, eu entrei no estágio dentro da UFLA, que eles abriram um processo seletivo aí nos laboratórios, né? E eu entrei para o laboratório de processamentos polimétricos, junto com o Alfredo, com a Camila e com o Juliano, mas com a Camila, na verdade. Fiquei ali um período bem curto, se vocês perceberem, entre julho de 23 a setembro de 23, porque aí eu estava querendo um estágio na área industrial. E foi aí que chegou na empresa que eu estou atualmente. Eu entrei na Basel em outubro de 2023 e fiquei até como estagiária em março de 2025. Fiz um estágio na área de desenvolvimento de produtos de EPPC, né? Que são os plásticos de engenharia, e a gente tem aqui os ABS, as blendas de PC, ABS, e também os compósitos de polipropileno. Tudo para aplicação voltada para o setor automotivo. E aí, em março de 2025, desse ano, eu colei grau, então não faz pouco tempo que eu saí aí, faz pouco tempo que eu desvinculei, né, da UFLA, mas faz bastante tempo que eu não vou no campus. Por sinal, saudades, que é um campus lindíssimo. E eu me colei grau em março e logo em seguida eu já fui contratada para o laboratório. A princípio eu fui contratada como técnica de laboratório. Então, é uma curiosidade também, a gente quando se forma em engenharia de materiais, a gente consegue pedir junto ao conselho o CRQ. Eu precisei do CRQ ativo, foi uma burocracia, mas estou compartilhando a título de conhecimento para vocês que é possível engenheiro de materiais ter o CRQ. E fiquei desde então, até março de 2025, como técnico de laboratório em Sumaré. Só um detalhe, estágio eu fiz em Sumaré também, mas eu me reportava para o site, né, para a outra unidade em Pindamonhangaba. E como técnica eu fiquei em Sumaré e agora, atualmente, eu fui contratada como pesquisadora, por isso que está um pouco de loucura também, falei com a professora Jéssica, que estava de mudança. Então, eu estou aqui agora no site de Manaus e estou atuando na área de PAD, que eles falam aqui, desenvolvimento de produtos, só que para a área de Master Batch e Specialty Powders. Então, basicamente, essa é a minha trajetória. A Leão da Basel, ela tem 5 sites no Brasil. Então, é o site de Sumaré, é o site de Pindamonhangaba, Rio Claro, Manaus e São Paulo. São Paulo é só administrativa, as outras são indústrias. Fora as outras unidades espalhadas, né, em Estados Unidos, China, México, enfim. E era isso, eu trouxe um pouco dos produtos que a Basel ela faz, esses são vídeos na internet. Então, essa é a parte do, não sei se vocês estão escutando, essa é a parte dos Master Batch. At LyondellBasell, we're creating packaging solutions that enrich life's precious moments in a responsible way, from keeping your food fresh longer to shampoo bottles that create a towering bubble mohawk. Working with manufacturers and major brands around the world, creating packaging solutions for a better tomorrow. LyondellBasell, solutions for a better tomorrow. E no estágio eu fiz para outra linha de negócio, que é a linha de negócios de
EPPC que eu comentei, e esses são os outros produtos que eles fornecem. Working with nearly all the major auto manufacturers throughout the world, we make polymers and materials to make cars lighter, reduce emissions, and use less fuel. LyondellBasell. Solutions for a better tomorrow. São vídeos curtos, e era isso, eu não queria tomar muito tempo, porque a professora Jéssica falou que poderia haver uma discussão, algum debate. Obrigada aí pela atenção, esses são os meus contatos pessoais, né, meu e-mail pessoal, meu telefone, e sinta-se à vontade também para me procurar no LinkedIn, Bianca Menezes, mas se vocês não acharem, eu passo para a professora Jéssica. E se vocês quiserem, né, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, esse é o momento. Excelente, muito legal, Bianca. Muito obrigada pela sua apresentação. Então quer dizer que você está em Manaus, menina? Tô em Manaus. Sim. Que isso? Não sabia. Agora são 7h26 da manhã. Olha para você ver, eu fazendo você acordar cedão aí. O problema é a gente entra justamente por conta, bom, Sudeste, São Paulo, Rio, enfim, Minas, né, são cidades do Sudeste. Eu acho que eles já trabalham um horário de trabalho para conciliar com vocês. Então, a gente começa às 7 da manhã. Porque quando aqui é 7, aí é 8. Entendi. Os horários comerciais casam. E na Amazônia é bom acordar cedinho, né? Que tá um pouco mais fresco. Mais ou menos. Muito bem. Então, pessoal, que perguntas vocês têm para a Bianca? Quem quer começar? Eu vou começar. Bia, prazer, eu sou Marcela. Bom dia para você e para todo mundo. Muito obrigada pela apresentação, gostei bastante. Achei alguns pontos interessantes e eu queria que você falasse um pouquinho sobre duas coisas. A primeira é justamente o que a Jéssica falou sobre você estar fora desse eixo, assim, sudeste, que é o que normalmente a gente pensa quando a gente fala de engenharia, sabe? A gente imagina muito e a gente se vê muito indo para a parte sudeste, principalmente eu, assim, minha família sempre fala sobre São Paulo, interior de São Paulo. E como que foi essa dinâmica para você chegar aí? E qual que é a diferença, assim, os desafios que você tem aí dentro, que acredito que são um pouco diferentes, né? São realidades um pouco diferentes. E a segunda, que eu acho que é interessante também, que eu não sabia, acho que você poderia falar um pouquinho mais, é sobre o CRQ que a gente consegue tirar. Como que foi essa descoberta sua? Porque eu acho que eu não sabia disso, particularmente. E a perspectiva mesmo de poder tirar esse certificado, poder trabalhar nessa parte, sabe? Beleza, foram duas perguntas e se eu esquecer, você pode me retomar. Então, eu vou responder a primeira, que foi relacionada à trajetória. Marcela, né? Marcela, eu conheci, assim, a Basel e eu gostei muito, eu escolhi na verdade, trabalhar na Basel por conta da função, né? Então, o estágio já era específico de materiais. Então, assim, eu sou apaixonada pelo curso e quando eu vi a vaga, então eu falei assim, não faz sentido eu não estagiar na área do nosso curso. Então, claro, o Sudeste sempre vai ser o interior de São Paulo. Eu estava lá, Sumaré é uma cidade 20 minutos de Campinas. Então, Sumaré, Campinas, Hortolândia, Americana, Santa Bárbara são cidades, Paulínia são cidades que têm bastante indústria. Recomendo super vocês tentarem estágio nessas regiões, porque existe e muito. Uma coisa que eu não sabia que, tipo, bom, eu fui criada em Minas. Então, assim, Lavras, amo Lavras é uma cidade do meu coração, mas não tem tanta indústria. Então, assim, foco para quem tem família em São Paulo, ali o interior de São Paulo, excelente. E sabendo que essas cidades são tudo próximo, de rápida, que você consegue estar nelas em 20 minutos, entendeu? Então, assim, não há medo, mas, assim, eu fui com a cara e coragem, eu não conhecia ninguém, eu sabia que existia essa empresa e fui.
Então, grande diferença agora estando em Manaus. São Paulo, ok, trabalho, estágio, mas eu queria um crescimento profissional. Então, eu comecei no estágio, o pessoal gostou do meu serviço, não existia uma possibilidade ainda para eu trabalhar, continuar o que eu estava fazendo no estágio, ser efetivada. Porque o processo de abrir vagas em multinacionais tem que começar lá de cima, entendeu? Então, eu tive que esperar. Então, abri uma vaga como técnico de laboratório. Só que eu não tenho técnico de laboratório, eu tenho a faculdade. Então, aí que veio, aí já linkando com a sua outra pergunta, do CRQ. Conversando com o pessoal de lá, não, vamos fazer de tudo para você ser efetivado aqui. E corre atrás do seu CRQ, que era o que mais estava me impedindo. Porque me formei em março. E é um processo demorado, foi em Minas Gerais. E eu precisava de um CRQ, não necessariamente, mas eu achava precisava de um CRQ de São Paulo. Foi uma grande dificuldade. Puxei todos os documentos que a UFLA fornece no portal da transparência sobre as disciplinas, atas, são os documentos específicos, depois eu posso até te enviar. E eles fizeram algo bem específico para mim, porque como a minha faculdade era de Minas, então eles fizeram uma reunião, um congresso lá e, enfim, deu tudo certo. Acho que hoje em dia, se você for para lá e pedir o CRQ, talvez eu abra portas para você. Então, é possível, engenheiro de materiais, trabalhar na indústria química. A gente tem as nossas atribuições no CRQ. Claro que não vai ser igual um engenheiro químico ou um químico. Mas, por exemplo, eu podia trabalhar no laboratório de polímeros, que é o que eu trabalho. Não sei se eu consigo trabalhar no laboratório de farmácia. Aí, tipo assim, você tem que ver quais são as atribuições que o CRQ conferiu a você como engenheiro de materiais. Mas é um leque bom que abre para a gente uma possibilidade de entrar dentro do mercado de trabalho de uma indústria, entendeu? Trabalhando com CRQ. Porque, assim, recém-graduada, ainda não tem uma pós-graduação nem um mestrado. É uma concorrência difícil de entrar dentro da indústria se você não tem essas qualificações. Então, eu entrei como técnica para ir crescendo o degrau, que foi o que está acontecendo, que agora eu estou como pesquisadora. Então, assim, essa foi a minha trajetória. Claro, cada um tem a sua, né? Mas eu espero ter te respondido. Não sei se... Respondeu sim, Bia. É porque eu sou fã da área de polímeros, sabe? Gosto muito das outras classes de materiais, mas eu puxo mais a sardinha do polímeros. Então, a minha tendência é tentar procurar algo nessa área, por isso que eu perguntei. Mas agradeço, eu entendi bastante. Eu vou te ser sincera, polímeros era a minha última área. Nunca gostei de polímeros de fato, assim. Quando eu estudava, eu gostava muito de metais, cerâmicos e, por último, seria polímeros. Mas a ironia do destino. Fiz iniciação científica em polímeros, fiz o estágio em polímeros e agora estou trabalhando com polímeros. Acredito que eu não gostava muito de polímeros porque eu não entendia muito bem os polímeros quando eu estudava. Eu entendia com mais facilidade as outras áreas, mas agora que eu trabalho, é fantástico. Então, e é um mundo assim, não fica sem trabalho. Tudo envolve polímeros e a pegada agora das indústrias trabalhar no processo de reciclagem, né? A logística reversa. Então, assim, é difícil a gente substituir um material muito bom, falando em custo-benefício. Então, agora eles estão trabalhando para minimizar esses efeitos ambientais, os impactos ambientais. Né? Então, assim, é um mercado bom para a gente, como engenheiro de materiais. Com certeza, é um mercado imenso. Aí o Fábio levantou aqui a mão para fazer sua pergunta. Pode fazer, Fábio. Bom dia, Bianca. Muito boa apresentação, é muito bom a gente ter esses esclarecimentos. Eu queria te perguntar se você fez, quais matérias de eletiva você puxou dentro da área da materiais, que isso gera muita dúvida na gente, que a gente tem uma grande disposição, mas muitas vezes tem uma questão de horário que a gente não consegue puxar as que a gente quer. Eu queria saber quais você fez, se você fez essas disciplinas eletivas na área de polímeros também, e se te ajudou. Bom dia, Fábio. Uma excelente pergunta. Primeiro, eu achava que eu precisava formar em 5 anos. Isso é uma coisa muito boa, não é que não exista.
é bom. Mas se você passar um pouco mais de tempo na faculdade, aproveitando tudo, porque 5 anos é para você fazer todas as disciplinas obrigatórias. Claro que você consegue fazer umas eletivas, mas e o tempo para você fazer o extracurricular e fazer talvez um estágio? O que eu quero dizer com isso é que eu passei um pouco mais de 5 anos. Eu estendi 1 ano por causa da pandemia, porque eu queria fazer algumas disciplinas práticas presencialmente, e estendi mais um pouco, 1 ano, eu acho, por conta do estágio. Então, sobre as eletivas, eu fiz algumas eletivas, não foram muito específicas para polímeros, porque eu matei elas logo de início. Eu falei assim, vou matando tudo que eu preciso de obrigatório e, enfim, vou deixar só o meu estágio. Então, quando eu comecei o estágio, eu já não precisava fazer mais eletiva. Então, eu não pensei assim, vou puxar a eletiva para o meu estágio. Eu fiz as eletivas e depois consegui o meu estágio. Então, existem essas duas vertentes. Eu fiz impressão 3D, eu fiz, já não é polímero de cerâmicas, eu fiz refratários e fiz vidros, entendeu? Porque que eu te falei, eu não tinha uma pretensão de ir para polímeros, né? Então, o que eu comecei a fazer e tive que abandonar, não dar continuidade por conta do estágio, porque aí não deu para conciliar, foi blendas e aditivação, que era uma matéria que eu queria fazer, que é de polímeros, que eu vejo que hoje em dia seria fantástico, que ia me agregar bastante para a posição que eu estou trabalhando agora, que é justamente blendas e aditivação. Então, meu conselho é esse: você gosta de alguma área, você tem pretensão em seguir nessa área no mercado de trabalho, analisa as eletivas e não tenha pressa de se formar. Ah, tá batendo horário. Tudo bem, tá batendo horário. Mas, assim, se você é uma pessoa que consegue, porque meus pais, graças a Deus, conseguiram me manter em Lavras, se é uma pessoa que consegue se manter tranquilamente, não tem uma pressa de se formar. Teve semestre que eu tive 2, 3 disciplinas, porque o que eu fiz? Tive pressa de me formar, puxei muito antes, e aí chegou no fim do curso, estava batendo horários obrigatórias. Então, enfim, meu conselho é esse: você pode fazer as disciplinas, o seu curso em 5 anos, não tem problema nenhum, mas aproveita, porque quando você chega no mercado de trabalho, a cobrança, as responsabilidades é muito maior do que quando você está somente na faculdade. Então, aproveita tudo que a faculdade fornece, e não se preocupe tanto com o tempo assim, porque vai chegar um momento de você trabalhar. Aproveita as disciplinas eletivas para ir fazendo. Se não der certo nos seus 5 anos, faça nos 5 anos e meio, 6 anos. Eu sei que a gente é ansioso para formar, mas esse seria um conselho que eu me daria, né, se eu pudesse voltar no tempo, sabe? Não sei se te respondeu também. Não, respondeu sim. Eu tô meio no final do curso e tenho essa dúvida ainda. Apesar de eu já faltar só mais um período de matéria obrigatória, eu ainda quero fazer algumas matérias eletivas que não puxar por questão de horário. Eu tinha essa dúvida se valia a pena ficar só mais um período fazer as eletivas que eu queria, ou se já formava logo de uma vez. Meu conselho, aí a professora Jéssica pode dar outro conselho para você. Dilui esse seu último período. Não tem necessidade de você se sobrecarregar um período para aprender muitas coisas, sendo que lá no mercado de trabalho vai te cobrar informações técnicas, como me foi cobrado no estágio, e eu aprendi muito na prática. Isso é bom também. Mas você já pode ver uma disciplina eletiva com o Juliano sobre, por exemplo, né, que eu falei, blendas e aditivação. Eu ia chegar muito mais confiante no meu trabalho do que se eu tivesse assistido as aulas, do que, entendeu? Se eu não assistir. Então, você tem mais um semestre, eu te aconselharia a diluir, procurar, já ir vendo, porque a questão de procurar estágio também é cansativo. Foi um período cansativo para eu conseguir a minha vaga. Fiz 10 currículos, assim, diferentes currículos, porque em cada currículo eu fui aprendendo uma coisa que eu posso pôr, uma coisa que eu não posso. E, com certeza, quando você for conseguir um estágio para você se formar, essas atividades, elas vão contar. Nossa, eu fiz uma eletiva, porque, por exemplo, não está na sua grade de horário. Fiz uma eletiva sobre blendas de ativação, eu tenho conhecimento sobre isso. Apesar que também o mercado de trabalho não cobra tanto do estagiário assim. Eu achava que cobrava, viu, pessoal? Tipo assim, nossa, eu preciso ser excelente. Não, eles não querem uma pessoa assim, excelente, porque você também vai ser esse estagiário, você vai... eles vão te mandar e você vai ter que fazer algumas coisas. Então, tipo assim, não é tanto uma cobrança, mas o que vai diferenciar você no mercado de trabalho, Fábio, da Marcela, o Rubens, da Débora?
vocês vão se diferenciar? Todos fizeram a mesma grade de horário, todos fizeram as mesmas disciplinas obrigatórias. Então, se você ficar um pouco de tempo a mais, fazer uma disciplina específica para aquele mercado de trabalho que você quer, você vai ter um conhecimento que pode se destacar durante a sua entrevista. Assim, minha opinião, não é a certa, viu, pessoal? Não, adorei a resposta. Obrigado, Bianca. De nada. Aí agora o Rubens, pode fazer sua pergunta para nós, Rubens. Bom dia, Bianca. Muito obrigado pela sua apresentação. Então, eu queria saber qual tenha sido o maior desafio que você enfrentou em projetos recentes e como você superou. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu vou falar sobre mim. Com certeza, conhecimento técnico é uma coisa importante, mas o mercado também te ensina bastante. Então, se você é uma pessoa esforçada e não teve a oportunidade de ter um conhecimento técnico, você vai conseguir. Aí agora eu vou te dar uma dica que eu acho que você não iria esperar que era isso. Mas eu não tive a oportunidade de fazer inglês desde cedo. A minha empresa é uma empresa multinacional. Então, eu estou correndo atrás disso. Muito, desde quando eu, no estágio, ter a fluência no inglês. E agora eu estou precisando da fluência no espanhol. Fui contratada agora como pesquisadora e a gente tem um contato direto aqui em Manaus com o México. Então, uma das minhas supervisoras é do México, então, reuniões em espanhol, reuniões em inglês. Então, aproveite esse tempo que vocês estão dentro da academia, dentro da disciplina, dentro da universidade, desculpa, para melhorar essas skills, né, de inglês, o idioma, né, inglês e espanhol, é coisa que é imprescindível, assim, não tem o que fazer. Se você quer se destacar, se você quer crescer, você precisa disso. Claro, conhecimento técnico. Eu cheguei aqui também por isso, né, conhecimento técnico também. Mas se eu não corresse atrás, se eu não estiver correndo atrás disso, não dá, entendeu? Então, eu acho que, para mim, estando dentro do mercado de trabalho, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente tem reuniões de integração México, Estados Unidos, China, o pessoal não fala português, o idioma em comum é inglês, entendeu? Então, eu daria esse conselho. Não sei se te respondeu também. É que travou só um pouquinho aqui no finalzinho da sua resposta, Bianca. Perdão, gente. Deus. Tecnologia não está a favor de nós hoje. Não, mas deu para entender tudo direitinho. Te respondeu, Rubens? Me respondeu certinho, então. Muito obrigado, Bianca. A próxima que ia fazer pergunta é a Débora, mas ela parece que teve problemas com a conexão, que caiu aqui. Mas você falou uma coisa, vou aproveitar e vou perguntar também. Falou uma coisa que eu achei que foi interessante, né? Esse conselho, né, do idioma, né, do inglês é extremamente importante. A gente já fiz, né, essas entrevistas com diversos profissionais ao longo dos semestres, né? E é uma comum, uma constante, né? O fato de ter contato com pessoas de outros países, né? Então, é um conselho de ouro mesmo, né? Trabalhar no inglês desde o início. E, né, dentro dessas coisas todas, né, que você mencionou, eu achei bem legal que o conhecimento técnico, vamos dizer assim, que é o básico, né? Hoje em dia tem que arranjar, né, alguma coisa para se destacar e chamar atenção como profissional, né? O que não significa que não tem que ter o conhecimento técnico, né? Só Com já se certeza. pressupõe que você tenha, né? Isso, eu não chamei atenção para isso por conta que se pressupõe que você tenha, mas assim, o tanto que eu aprendi na prática, pessoal, assim, polipropileno, polietileno, blendas de PA e como que eu posso mexer nessa formulação. Isso é o meu trabalho, eu acabei não falando porque era sobre mais a minha trajetória, mas assim, coisas sobre o meu trabalho também, o que eu posso falar, né? Posso compartilhar com vocês também. A gente faz desenvolvimento de formulações, entendeu? No estágio, a gente fazia desenvolvimento de formulações para o setor automotivo, então a gente está ali em contato
projetando, na verdade, projetos para Stellantis, Hyundai, Renault. Então, eles chegam com demandas de a gente precisa que esse material, de um material, de um produto, no caso, né, a gente entrega um produto que atenda esses requisitos de segurança, de impacto. Então, a gente vê bastante conhecimento técnico que a gente vê na sala de aula, né? Como que eu posso aumentar a resistência à tração? Como que eu posso aumentar o impacto, né? A gente tem uma diferença aí, que eu não sabia quando eu saí da faculdade, grande, né? Dos polipropilenos homopolímeros, do copolímero. Isso altera significativamente as propriedades, as aplicações que a gente vai ter. Isso para o setor automotivo, eu estou dizendo, né? Agora estou no outro, graças a Deus eu consegui ver todas as áreas que a Basel trabalha. Agora estou em Master Batch, aditivação, sabe? Preciso de um material com a transparência, Reis, a gente precisa, sabe? Muitas aplicações chegando e a gente precisa desse conhecimento técnico que a gente conseguiu aí, ó, dentro da sala de aula, dos nossos professores. Não, com certeza. E você mencionou também que eu queria saber como é que tem sido visto, né, o pessoal que tem mestrado e doutorado aí na empresa. Sim, isso aí eu acho que a professora Jéssica deve saber melhor do que eu. Eu não sei se isso é uma verdade absoluta, mas para ser contratado é bom ter um mestrado. Tipo assim, te diferencia, porque você já passou por um processo de graduação e o mestrado, você alça voos mais solos, né? Graduação, talvez você tenha mais uma ajuda. Para o mestrado é você desenvolver seu projeto mais solo. Claro, você vai ter um orientador, mas você vai, enfim, trabalhar no seu projeto. Normalmente, vou falar pela minha empresa, eles costumam contratar pessoas com mestrados. E aí vai depender muito do gestor. Se você... o doutorado, não sei se... É porque tem uma... Não quero falar aqui, mas tem um entrave aí, né, entre a indústria e o pesquisador. Então, uma pessoa com doutorado é uma pessoa com bastante conhecimento, entendeu? E aí, não sei se a indústria enxerga uma pessoa para a indústria mesmo, eu falando comportamental, porque uma pessoa que chegou no nível de doutorado, um PhD, é a pessoa que gosta de pesquisa, entendeu? Então, eu acho que eles catam pessoas mais do nível de mestrado, porque aqui a gente tem rapidez de entrega, né? Normalmente, mestrado, doutorado, principalmente são 4 anos. Então, assim, você vai trabalhar uma pesquisa durante 4 anos. A indústria, ela já quer coisas rápidas, projetos rápidos, que não demorem tanto a ser entregues, entendeu? Então, eu acho que isso é mais visão da indústria, entendeu? Se você tem uma personalidade de entrega, de, enfim, resultados, tendo um doutorado, com certeza você... Mas se você não tem esse lado tão assim, do comportamento, que a indústria pede, não sei se... E tem doutorado, não sei, entendeu? Então, eu acho que cada doutorado fica nesse impasse. Sim, normalmente é o que o pessoal fala mesmo. Algumas empresas só, principalmente nessas posições, né, de P&D, que às vezes contratam, né, pessoal com doutorado, mas é mais raro mesmo. O que eu vejo Sim, por exemplo, é o mestrado, o pessoal investir nisso, né? Em todos os times com quem eu trabalhei, somente um tem doutorado. E ele se formou recentemente. O restante tudo é mestrado, pós-graduação. Então, falo assim, que é mais ou menos isso. Uhum. Muito bem, muito bem. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitar aí para perguntar para a Bianca. Eu só gostaria de saber se é possível passar o seu contato para a gente, porque às vezes a gente tem algumas dúvidas assim, em questão de opinião e conselho. É sempre bem-vindo. Claro, com certeza. A professora Jéssica tem meu WhatsApp. Vou ser sincera, meu WhatsApp eu sou meio difícil de responder. Eu respondi porque eu gosto da professora Jéssica.
Mas meu LinkedIn, meu Instagram, mas pode pegar meu número, eu passo esses, é porque lá eu sou mais rápida de responder. Qualquer dúvida, realmente, pode tirar comigo. Faça um estágio e aproveite seu tempo de UFLA. Eu sinto muita saudade. E agora eu estou bem longe. Mas é legal também depois que passa, você começa a trabalhar e ver as coisas na prática. Obrigado, Bianca. Excelente. Mais alguma pergunta, Marcela, Rubens? Não, tá tranquilo. Obrigada, viu, Bianca? Adorei muito o nosso papo. Não, tá tranquilo. Muito obrigado, Bianca. Nada, eu só queria perguntar para vocês, já que vocês perguntaram para mim. Fábio, Rubens e Marcelo, vocês estão em qual período? Eu tô no. Eu tô no segundo. Rubens tá certo, vai, ó, você fez certo, já entrou na mentoria, é isso aí. Eu tô no 8º período agora. 8º. E a Marcela tá em qual? Que eu não entendi. Eu tô no 9º. Vocês já estão quase aí. Mas vai dar certo, pessoal. É só questão de curiosidade mesmo. Parabéns aí pela escolha da engenharia de materiais. E é um curso, por mais que na UFLA não tenha tantas pessoas que escolhem, por exemplo, só estão vocês 3 aqui. Mas é um curso muito bem conhecido fora, viu? Porque eu achava aí que poucas pessoas conheciam. Mas é um curso muito bem conhecido em interior de São Paulo, enfim, em muitos lugares. O meu gestor, ele é formado ele é engenheiro de materiais, ele conheceu Canavarolo, ele foi aluno desse professor, então muitas pessoas fora, entendeu, que dá valor para o nosso curso, assim, que não dá aí, entendeu, mas as pessoas não conhecem, né? Então, parabéns pela escolha do curso, é um curso muito bom. Obrigada, professora Jéssica, pelo convite, tá bom? E aí fica à disposição para uma próxima, se vocês quiserem. Eu falo muito. Mas tem que falar mesmo. Então, acho que a gente pode finalizar nossa entrevista hoje. Novamente, muito obrigada, viu, Bianca, por compartilhar essa história com a gente, né? Tirar as dúvidas dos meninos, né? Se colocar disponível aí para continuar mentorando, né, os estudantes. E é isso, gente. Bom dia aí para vocês, bom final de semana. E aí, só para aproveitar para avisar, na semana que vem, pessoal, a gente vai fazer uma atividade justamente sobre o LinkedIn, olha só. Então, na disciplina a gente aborda também essa questão do LinkedIn, que é importantíssimo, né, para o contato, né, no mercado de trabalho. Então, novamente agradeço a todos pela presença e bom dia. Bom dia, pessoal. Excelente final de semana para vocês. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia, tchau.